na página 72, para entender esse texto que está aqui, tá? Leia a última parte do verso do folheto para responder as questões. É esse folheto que está na página 72 que vocês vão olhar aqui para poder responder as atividades da página 73, tá bem? Então, você vai fazer o quê? 1. Observe as palavras em preto no folheto. O que elas estão informando? O que está escrito em preto aqui, o que elas informam? A 2. Lendo o primeiro parágrafo, entendemos que lixo orgânico fora de lixeiras pode aumentar a transmissão da febre maculosa. Por quê? Por que ela pode aumentar a transmissão da febre maculosa? Esse lixo orgânico, por que será? Então, você vai olhar aqui, nesse folheto está a resposta, tá bem? 3. Leia a última frase e responda: por que outras pessoas devem ler o folheto? Para que você passa folheto para frente? Para que eles entregam os folhetos? Para quê? Está escrito aqui nesse folheto, tem a resposta para vocês colocarem aqui, tá bem? Já nós vamos fazer a correção. Vou deixar vocês fazer sozinhos, vocês vão pensar, vocês vão olhar aqui, leiam, releiam para colocar a resposta aqui. Depois nós vamos fazer a correção, está bem? Então, vão fazer sozinhos agora e depois eu mando outro vídeo falando as respostas. Primeiro, eu quero que vocês leiam e entendam, coloque o que você achou. Lembra que eu falo para vocês, coloque o que você acha. Está aqui? Você vai escrever aqui. Depois, eu vou dar uma resposta. Se a sua tiver mais ou menos do que eu estou falando, você complementa a sua. Se não, se tiver muito fora aí, você apaga e faz de acordo com o que tá aqui, tá bom? No texto, de acordo com o que a Rose vai dar, a Rose dá a resposta, tá bem? E aqui tem um texto informando sobre o desmatamento, né? O que acontece quando tem queimadas. Lembra que nós estudamos sobre isso? Com as queimadas, os desmatamentos. Olhem aqui o que causa no solo, o que acontece no período de seca, não é? Que geralmente é no período da seca que acontece isso. Então, leiam esse textinho aqui embaixo, que é uma complementação, tá bom? E esse daqui, estudar a língua. Estudar a língua. Nós vamos fazer essas atividades aqui também, tá? Essa atividade, observe as palavras no 1, na página 74. Eu gostaria que vocês fizessem sozinhos e depois eu passar a resposta também, tá? Vamos tentar fazer tudo assim, lendo, entendendo sozinhos. Depois a tia Rose passa falando a resposta, tá bom? Observe as palavras. Palma, aumento. Que posição a letra L e a U ocupam nessas sílabas, tá? Como é isso? Qual o som? Palma, aumento. Viram que tem o mesmo som? U, eu falo palma, aumento. Eu repito essas palavras, o som é o mesmo, de som de U, tá? E elas estão ocupando qual posição aqui, tá bom? Ela ocupa qual posição? No começo, no final? Aonde ela está ocupando? Na separação da sílaba. Ela está separada. Palma, aumento. Então, ela está em que posição? Nessa palavra, tá? B. Observe a posição da letra L nessas palavras. Lista A. Lixo, estrela, maculosa. Na lista B. Silvestre, municipal, calça. Nas palavras da lista a letra L não tem o mesmo som que nas palavras da lista B. Explique essa diferença. Então, vou tornar a repetir. Lista A, lixo. Lista B, silvestre. Tem o mesmo som? Estrela, municipal. Maculosa, calça. Tem o mesmo som? Ouçam, falem, repitem para vocês verem se tem o mesmo som, tá bem? E vai explicar qual a diferença. O que uma tem e a outra não. Tá legal? C. Escreva 5 outras palavras em que a letra L esteja em final de sílaba. Então, você vai escrever
outras 5 palavras que a letra L está no final de sílaba. Qualquer palavra, tá? Não precisa ser essas aqui. D. Escreva 5 palavras em que a letra U esteja em final de sílaba. Tem que ter a letra U em final de sílaba. Eu falo assim, não só que termine com essa sílaba, tá? Com a U, mas ela pode estar no meio, mas durante uma separação de sílaba, como acontece aqui no primeiro, no A, ela ocupa a última posição, tá legal? Por exemplo, vou dar um exemplo. Outro. Olha como eu falei, outro. Eu dividi a palavra em 2. Outro. Ela está onde? Ela ocupou qual final? Ela ocupou qual posição? Ela ocupou uma posição nessa forma que eu separei a sílaba, tá bem? Complete as lacunas com L ou U. Geral, você vai colocar ouvir, avulso, altar, anzol, coronel, painel, troféu, passou, cantou, canil, calma, voltar, céu, saudade. Vocês viram que eu li? E como a nossa região, a gente fala, tem o som de U, mas ela também se escreve com L, mas ela tem o som do U. Então, presta atenção quando ela é U realmente e quando ela é a letra L, tá bem? 2. Leia as palavras a seguir. Ora, hospedeiro. A. O que é correto afirmar sobre a pronúncia da letra H nessas palavras? O que é correto afirmar? A pronúncia da letra H nessas palavras, tá? A letra H, ela é uma palavra o quê? Pois eu vou falar. B. Agora compare estas palavras. Chora, colho, pinho, cora, colo, pino. Que mudança a letra H causou na pronúncia dessas palavras? Ela teve uma mudança, a letra H mudou. Então, quando ela começa com a letra H e quando ela está no meio de uma palavra. Qual a diferença aí? C. Reescreva as palavras a seguir, introduzindo a letra H na sílaba destacada, tá? Então, aqui tem Gana, você vai colocar a letra H no meio. Coco, você vai pôr a letra H no meio, vai formar outra palavra, tá? E assim por diante. Vocês vão colocar a letra H nessas palavras que estão em negrito, que tá um pretinho mais forte, tá bom? Então, nessas palavras vocês vão acrescentar a letra H e vão ler para ver a diferença de palavra que deu, o som, como ficou, tá bem?